O sistema econômico internacional encontra-se em um processo de transformação estrutural, comparável às grandes transições históricas que redefiniram o equilíbrio de poder global. Assim como o declínio da hegemonia britânica no início do século XX deu lugar à ascensão dos Estados Unidos, o atual esgotamento do modelo ocidental abre espaço para novas potências econômicas. A ascensão simultânea da China e da Índia não representa apenas crescimento econômico, mas uma mudança profunda na lógica de produção, financiamento, comércio e organização do capital em escala global. Durante décadas, o crescimento das economias desenvolvidas foi sustentado por um modelo baseado na financeirização, no consumo financiado por dívida e na expansão contínua do crédito. Esse arranjo permitiu crescimento no curto prazo, mas criou fragilidades estruturais evidentes: aumento da desigualdade, endividamento público elevado, perda de competitividade industrial e dependência excessiva de estímulos monetários. Em contraste, China e Índia adotaram modelos distintos, porém ancorados na expansão da economia real, no investimento produtivo e na formação de capital humano. A trajetória chinesa é caracterizada por um planejamento estatal de longo prazo que articula política industrial, política monetária, política cambial e estratégia geopolítica. Desde sua abertura econômica, a China utilizou o acesso aos mercados globais para absorver tecnologia, desenvolver cadeias produtivas completas e acumular reservas internacionais. Esse processo permitiu ao país transitar de uma economia de baixo valor, agregado para uma potência tecnológica e industrial altamente integrada. A atual fase do desenvolvimento chinês é marcada pela busca de autonomia estratégica. A redução da dependência de semicondutores estrangeiros, o domínio de tecnologias críticas e o controle de insumos essenciais refletem uma leitura clara do cenário internacional, no qual cadeias globais de suprimentos tornaram-se instrumentos de pressão política. A China responde a esse ambiente por meio da verticalização produtiva e do fortalecimento do mercado interno, reduzindo sua vulnerabilidade a choques externos. No campo financeiro, a estratégia chinesa desafia diretamente a arquitetura monetária global. A hegemonia do dólar, sustentada pelo sistema bancário internacional e pelos mercados de capitais ocidentais, passa a ser gradualmente questionada. O aumento do uso do yuan em acordos comerciais, a criação de sistemas de pagamento alternativos e o avanço da moeda digital estatal indicam um movimento coordenado para ampliar a soberania financeira. Embora o yuan ainda não substitua o dólar como moeda de reserva global, sua crescente relevância sinaliza um processo de fragmentação monetária. A Índia, por sua vez, representa um caso distinto de ascensão estrutural. Seu crescimento é impulsionado por fatores demográficos, institucionais e tecnológicos. Com uma população jovem e em expansão, o país possui uma vantagem comparativa rara em um mundo marcado pelo envelhecimento populacional. Essa característica sustenta um mercado interno dinâmico e uma base de trabalhadores capaz de absorver investimentos produtivos por décadas. As reformas institucionais promovidas pela Índia nas últimas décadas, especialmente na área fiscal, digital e regulatória, criaram condições para uma integração mais eficiente à economia global. A digitalização de pagamentos, a formalização econômica e a ampliação do acesso ao sistema financeiro aumentam a produtividade e reduzem custos de transação. Esses avanços fortalecem o ambiente de negócios e ampliam a atratividade do país como destino de capital estrangeiro. A competição geoeconômica entre China e Índia não impede a convergência de interesses estruturais. Ambos os países buscam reduzir a dependência de instituições financeiras ocidentais, ampliar o comércio regional e fortalecer alianças estratégicas com outras economias emergentes. Esse movimento contribui para a consolidação de um sistema multipolar, no qual o poder econômico é distribuído entre vários centros, reduzindo a capacidade de um único bloco impor regras globais de forma unilateral. A transição para um mundo multipolar tem implicações profundas para o sistema financeiro internacional. A fragmentação das cadeias produtivas, a regionalização do comércio e a diversificação monetária alteram os fluxos de capital e aumentam a volatilidade. Investidores enfrentam um ambiente mais complexo, no qual riscos geopolíticos, sanções econômicas e disputas tecnológicas influenciam diretamente os preços dos ativos. Nesse contexto, a lógica tradicional de investimento, baseada exclusivamente em economias desenvolvidas, perde eficácia.
O crescimento marginal dessas economias tende a ser limitado por fatores estruturais, enquanto mercados emergentes assumem papel central na geração de valor. No entanto, essa transição não ocorre sem riscos. Instabilidade institucional, desafios regulatórios e volatilidade cambial exigem uma análise mais sofisticada e uma gestão ativa do risco. A ascensão da China e da Índia também acelera a transformação do conceito de intermediação financeira. A centralidade dos bancos tradicionais é questionada por tecnologias que permitem transações diretas, maior transparência e redução de custos. Blockchain, moedas digitais e plataformas descentralizadas emergem como respostas às limitações do sistema financeiro convencional. Embora ainda coexistam com o modelo tradicional, essas inovações indicam uma mudança estrutural na forma como o capital circula. Do ponto de vista macroeconômico, a descentralização financeira altera a transmissão da política monetária, reduz o controle estatal sobre fluxos de capital e desafia modelos regulatórios existentes. Governos e bancos centrais enfrentam o dilema de estimular inovação sem comprometer a estabilidade financeira. Esse equilíbrio será um dos principais desafios da próxima década. Para indivíduos, empresas e investidores, compreender essa reconfiguração global deixa de ser opcional. A concentração excessiva de patrimônio em uma única moeda, região ou classe de ativos aumenta a exposição a riscos sistêmicos. A diversificação passa a ser, não apenas uma estratégia de retorno, mas um mecanismo de sobrevivência financeira em um ambiente de incerteza estrutural. A ascensão da China e da Índia não deve ser interpretada como o colapso imediato do Ocidente, mas como o fim de uma hegemonia incontestável. O mundo caminha para um período de transição prolongada, marcado por competição, adaptação e reequilíbrio. Nesse cenário, a capacidade de leitura estrutural, análise crítica e tomada de decisão estratégica torna-se o principal diferencial econômico. O capital seguirá para onde houver crescimento, produtividade e inovação. China e Índia reúnem esses fatores em escalas sem precedentes. Ignorar esse movimento significa permanecer ancorado em um modelo econômico que já demonstra sinais claros de esgotamento. Compreender essa transição é compreender o futuro do dinheiro, dos investimentos e do próprio sistema econômico global.